É hora de reportagem especial no MS Record e o tema não poderia ser outro: violência no trânsito. Quem são essas pessoas que provocam tragédias em ruas e avenidas? Nossa produção levantou informações que revelam o perfil dos motoristas que se envolvem em acidentes fatais. Atos de irresponsabilidade que tiram vidas e que marcam outras para sempre. A reportagem é de Heitor Medeiros e Juliana Lanari. Sobrevivente do trânsito. Rodrigo acredita que tenha escapado da morte porque antes do acidente não havia bebido uma gota de álcool sequer. Teve reflexo para saltar da moto e continuar vivo. Quando eu vi que o carro estava em cima já, aí eu tirei o primeiro pé e ele bateu, chicoteou e eu vi que a moto subiu, aí eu saí cantando cavaco, falei, meu Deus, bati a mão em mim assim, eu tô vivo, né? Quem vê essas imagens não entende como Rodrigo e o garupa saíram vivos. O motorista do carro que atingiu a moto morreu na hora. A polícia investiga se Israel Gomes Charrão, de 28 anos, estava ou não em alta velocidade. Na batalha diária do trânsito, há os que morrem pela própria imprudência. Outros são vítimas da irresponsabilidade alheia. Ai, meu Deus! As mortes registradas no trânsito de Campo Grande nos primeiros dias de junho revelam um dado assustador. 3 dos 4 motoristas que, segundo as investigações, teriam provocado os acidentes, já tinham um histórico de infrações. Eram pessoas que dirigiam de forma irresponsável por ruas e avenidas, que praticamente ignoravam a lei. Richard Gomi de Lima, 21 anos. Aos 17, foi flagrado por dirigir sem habilitação. Depois de tirar a CNH, foi multado 2 vezes por abuso de velocidade. Na madrugada de 31 de maio, a irresponsabilidade do jovem motorista matou. Davi Del Valle Antunes, de 31 anos, estava parado em um semáforo enquanto voltava do trabalho para casa, quando foi atingido pelo carro de Richard. Luiz Henrique Mafissoni, 24 anos, embriagado, tentou escapar de um bloqueio policial em 2009. 2 anos depois, foi pego fazendo manobras perigosas, sem carteira de motorista. Às 5 da manhã do dia 8 de junho deste ano, perdeu o controle da direção, capotou e derrubou um poste de energia elétrica. Luiz Henrique morreu algumas horas depois. Diógenes dos Santos da Silva, 24 anos. Em 2007, invadiu a pista contrária e feriu uma pessoa. 1 ano depois, bateu o carro contra um poste e foi flagrado com 20 latas de cerveja. Em 2009, atingiu uma casa com uma caminhonete, depois de fazer manobras perigosas. Às 6 horas da manhã do dia 13 de junho deste ano, Diógenes invadiu a pista contrária com uma outra caminhonete e matou o servente de pedreiro, Danilo Soares. A pergunta é inevitável. Por que motoristas irresponsáveis com o histórico de tantas infrações continuam nas ruas, dirigindo? A legislação precisa ser mais severa, fazendo com que essa pessoa reveja a sua conduta e não mais pratique esse tipo de infração. No geral, o motorista que mata no trânsito porque bebeu e dirigiu em alta velocidade é indiciado por homicídio com dolo eventual, ou seja, por assumir o risco de matar. Para este delegado, a raiz do problema estaria na falta de fiscalização. No primeiro semestre deste ano, 17 motoristas foram presos em flagrante por dirigirem embriagados na região central. Quase nenhum na Avenida Afonso Pena, que concentra o maior número de bares da moda. Tem que haver, sim, maior fiscalização, principalmente nos locais onde tem uma grande concentração de bares e suspeita de que pessoas possam sair embriagadas desses locais. Falta de fiscalização? Fatalidade?
Acidentes de trânsito tiram vidas e deixam outras feridas para sempre. Novembro de 2011, 7 adolescentes que se divertiam em um churrasco saem para comprar mais cerveja. No caminho, o carro importado capota. Um deles, que insistiu em se sentar no banco da frente, não resiste ao impacto. José Eduardo Tavares Manzioni Menegatti completaria 16 anos dali a 2 dias. Morreu precocemente. A mãe, que na época se recuperava do parto do segundo filho, é a tradução da dor. Tenho certeza que com o passar do tempo, essa minha dor vai diminuir. Mas a saudade, essa nunca, eu nunca mais vou ver meu filho. Michele protocolou na justiça uma queixa-crime contra a mãe do adolescente de 15 anos que dirigia o carro. Quer que ela seja responsabilizada. A minha intenção é aplicar a lei para servir de exemplo. Eu não quero que a morte do meu filho tenha sido em vão, entendeu? Ela tem que servir para alguma coisa. Que seja para servir para os pais e para os meninos, para as crianças não fazerem mais isso. Michele admite que ficou surpresa com o fato do filho mais velho ter entrado no carro de um adolescente que ele sequer era amigo. José Eduardo não era um jovem aficionado por carros nem motos e, segundo a mãe, não consumia bebida alcoólica. Difícil entender todo o contexto. Não adianta nós falarmos, não, eles têm consciência do que eles estão fazendo. Junta um monte de adolescente, se você dá um carro e bebida alcoólica para eles, a probabilidade de acontecer uma tragédia é imensa, como tem ocorrido. Ele não é o único, ele não é o primeiro. Eu não sou a primeira mãe, não sou a última que perdeu um filho. Lições que ficaram para a vida que segue. E a Getran divulgou um relatório dos acidentes graves e fatais que ocorreram aqui em Campo Grande no ano passado. De acordo com o relatório, a maioria dos acidentes aconteceu aos sábados, entre as 6 da tarde e a meia-noite. Quando analisadas as frequências de acidentes graves e fatais por dia da semana e local, a Avenida Ernesto Geisel lidera o ranking com 35 acidentes registrados. A Afonso Pena aparece em segundo lugar com 25 e a Guaicurus em terceiro com 24. Em relação à idade dos envolvidos, a análise mostrou que 32% das vítimas tinham entre 18 e 25 anos. Os motociclistas, foram as maiores vítimas do trânsito em 2011. De um total, eles representam 81%.